E bate-bola 4 linhas, começa agora o Giro do Fluminense. Após a derrota para o São Paulo na estreia do Brasileirão, o Fluminense foi até Goiânia e conseguiu os 3 pontos diante do Atlético Goianiense. Um gol de cabeça de Leandro Eusébio após um cruzamento do Deco. O Quaresma, disseram no Globo, campeão cumpre o seu papel. Realmente foi assim? Olha, o Fluminense fez aquele dever de casa, né? Ele entrou em campo, dever de fora de casa, dever né? fora de casa. Obrigado, mas a equipe tricolor, ele ainda não mostrou o porquê ele foi campeão no ano de 2010. É o segundo jogo consecutivo da equipe do Fluminense que ele fica perdidinho em campo. O Conca ainda não conseguiu estrear no Campeonato Brasileiro. O Deco mostrou que está voltando a ser o Deco de antigamente, não na época de Barcelona, claro, né, mas é um Deco pelo menos que não foi um Deco do Chelsea. E o Fred, eu não consigo entender o que ele faz ainda na equipe do Flu. Eu acho que o Fred não tem aquela menor condição de estar na equipe do Fluminense. Mas peraí, Quaresma. Quer dizer que o Fred na seleção e você acha que ele não tem condição nem de estar no Fluminense? O Fred é bom para a seleção sim, mas da Tanzânia, do Zimbábue. Ele é excelente jogador. Aliás, ele como atleta é um ótimo surfista ou então astronauta, cara, porque realmente atacante... E técnico? E técnico e presidente, que você quer dizer, né? Vamos ser sinceros agora, poxa, porque realmente não tem condições. Atacantes como o Fred, que são jogadores, eu concordo, são jogadores diferenciados dos outros. Sim, mas sim. O Fred, ele tem esse problema. Ele faz um jogo, some 5, depois volta sendo o artilheiro de um campeonato carioca e acha que é o Messi, ou acha que é o Vila. Isso aí realmente é uma coisa assim... inconcebível. E o Fluminense está fora de comando. Alguém tem que comandar o clube. Não é o jogador que manda, é o presidente. Concordo. Mas você concorda com tudo que o Fernando Quaresma disse ou Fernando Diniz? Olha, eu concordo com... Não, concordo com tudo. Em gênero, número e grau, como diria o outro, né? Concordo com tudo que ele falou. E olha, gente, o PC Guzmão tá quase deixando de ser o rei dos empates, né, rapaz? Estreou com uma vitória e uma derrota, né? É verdade, tá nos 3 pontos, tá na média. É difícil de acontecer isso, né? Em 2 jogos consecutivos ele não empatar pelo menos um, né? É verdade. Vamos ver se no próximo jogo ele não vai empatar, Agora, né? é muito interessante isso, né? O PC Guzmão pelo Ceará fez até um ótimo campeonato brasileiro de 2010. E entregou o Ceará co-líder do campeonato. Chegou no Vasco, foi o campeão do empate e ficava se vangloriando por isso. Nesse ano pelo Vasco... 4 derrotas consecutivas no estadual. E agora ele pula para a equipe do Atlético Goianiense. É campeão goiano e... começou bem, né? Apesar de ter perdido para a equipe do Fluminense, mas tem que ser respeitado, que é um grande clube. Lógico. E é o atual campeão brasileiro, ele não perdeu para qualquer um. Mas também está fazendo um bom trabalho na equipe do Atlético Goianiense. Tanto é que a vitória foi em cima do Coritiba lá dentro, lá em Curitiba, né? Por mais que o time do Coritiba estivesse com reservas. E outra dúvida, lógico. PC Guzmão não pode vestir camisa de time grande? Olha, gente... Não é que ele não possa, ele pode. Ele fez até uma campanha. Ele pegou um Vasco regular com o Vasco, né? Ele pegou um Vasco totalmente desacreditado. Na penúltima colocação. E melhorou a colocação do Vasco. Colocou o Vasco lá na metade da tabela, no final do campeonato. Em alguns momentos ele teve covardia. Ele botou o time só querendo empatar, ou sempre retrancado depois que fazia 1-0. Mas, afora isso, pelo menos ele é um treinador mediano. O que eu acho errado nele é que, de repente, do nada, ele resolve ir embora. Exatamente, ele briga com todo mundo, né? Exatamente. Ele é meio esquentado, né? Totalmente. Totalmente esquentado. Agora, falando um pouco do jogo do Fluminense com o Atlético Goianiense, o primeiro tempo tricolor foi uma partida bastante cadenciada, um ritmo lento pra caramba. Vocês acham que foi também por causa do ritmo dos jogadores tricolores? Mas a equipe tricolor é uma equipe lenta. Não é um time rápido. Tá faltando jogador rápido no Fluminense. O Fred não é rápido.
o Rafael Moura menos, o Deco já tem lá a sua idade, o Conca, ele ainda se recuperando. Porque foi algo sério, ele tem que ainda estrear no Campeonato Brasileiro, mas o Conca também em si não é um jogador rápido, é um jogador técnico. É verdade. Muito técnico, mas rápido o Conca não é, não. Não, nunca foi. E o meio-campo? Ele até é de fazer a bola chegar rápido aos outros, mas... Lógico, mas agora, Edinho, a gente não pode dizer que ele é um Usain Bolt, né? Por favor, De o jeito Edinho nenhum. Aliás, realmente... muito longe disso, Valência né? é outro também, que aliás é um ótimo cantor, né? Ele caiu lá no gramado, deu um berro tão alto É verdade. que seria Foi ouvido em ótimo Laranjeiras. Seria um novo Tony Platão, né? Mas tá tudo bem. Que Tony também Platão, não é. que aliás é tricolor, né? Mas verdade. Valência também, apesar de ser um grande volante, eu gosto do futebol do Valência, melhor até do que o próprio Edinho. Qualquer coisa é melhor que Edinho, né? Mas o Valência realmente vem jogando bem. com certeza. E a zaga lá do Fluminense também não é rápido, o Gum e o Leandro Eusébio são lentos. É verdade. O gol é bola pro mato. O único que eu posso dizer que pode ser rápido é o Mariano. Mas o Carlinhos também, não? Mas o Carlinhos, ele tá machucado, né? O Carlinhos esse que é o ainda problema. vai voltar de todo aquele problema. E o Júlio César, apesar de não ter qualidade nenhuma, zero, ele também não é rápido. É verdade. No segundo tempo a gente viu o Fluminense explorando muito os contra-ataques. Vocês acham que essa tática funcionou? Ficar com 1-0 e ficar só no contra-ataque? Funcionou contra um time de qualidade inferior como é o Atlético Goianiense, né? Porque, vamos combinar, o time do Atlético Goianiense não é uma potência. Um Cruzeiro, mas quando um pegou Inter. o próprio São Paulo, perdeu de 2-0. Isso. Pois é, esse que é o problema. Um São Paulo, era isso que eu ia falar, né? E também o time do Atlético Goianiense bateu muito, né? Nossa senhora, é normal. Pituca... Aliás, vem batendo desde 2009, né? É verdade. O que vem batendo o time da equipe lá do Atlético Goianiense. Aliás, eu tinha aquele troféu Bota de Ouro, que eu sempre dou para a equipe do Náutico. Já estou passando em 2011 para o Atlético Goianiense, que eu vou te falar, viu? A Bota de Ouro para eles, cara. Agora, a atuação do Deco foi muito elogiada, né? Ótimos passes e ele ditou um certo ritmo. Vocês acham que, então, ele vai ser o cara enquanto o Conca estiver muito marcado? Porque também estão deixando tudo nas costas do Conca. Verdade. E o Conca já está ficando sobrecarregado e manjado pelos adversários. A marcação está começando a ficar muito pesada em cima do Conca. E se o Deco não aparece, fica difícil. E quando o Conca começa a ter que recuar para ter que buscar jogo, é porque o clube não está bem na partida. O Fred também é outro que não pode voltar. O Fred tem que ficar lá na frente. E aí lança a bola para ele e vamos ver o que ele faz. Ver o que ele faz agora. Quem eu gosto que volte, por incrível que pareça, é o próprio Rafael Moura. Eu gosto quando ele volta, para ter que ajudar lá na marcação. Ele tem a força? Ele tem a força, mas a habilidade não. Mas ele tem a força. Habilidade zero, né? Mas enfim... contra-ataque para Rafael Moura não dá. Esse é o grande problema. Ele sabe voltar para ajudar na marcação, mas para puxar algum contra-ataque, com ele não dá. Verdade. Erra o passe na hora H, aí fica difícil. Seria ideal Rodriguinho ou Araújo? O Ciro. Boa. Bom reforço. Muito boa. Excelente reforço, Ou aliás. então, Matheus Carvalho. Também boa. Matheus Carvalho que entrou no lugar do Deco ontem na partida. O que vocês acharam das alterações? Primeiro, o Anderson tirou o Rodriguinho, botou o Fernando Bob, tirou o Deco, botou o Matheus Carvalho e trocou o Fred pelo Rafael Moura. O Fred pelo Rafael Moura é 6-3, né? Vamos combinar? Porque, é verdade. Muito embora a gente esteja criticando o Fred é melhor tecnicamente que o Rafael Moura, né? Sim, isso é evidente. Rafael Moura teve uma fase boa nesse ano. No ano passado, né? Também. Pelo Goiás. Quais as outras alterações mesmo? Fernando Bob no lugar do Rodriguinho, foi tentando recuar um pouco. Recuando demais, né? Agora vem cá, eu não consigo entender como que o Fluminense ainda consegue investir no Fernando Bob. Eu não vejo a menor qualidade nele. Por que não coloca o Diogo? Por que não investe no Diogo? É muito melhor. Verdade. Concordo. Ou então sobe alguém da base. Bom, segundo o jornal Lance, a vitória do Fluminense não escondeu as deficiências da equipe. Quais são?
Como você falou aí muito bem, né? A falta de um jogador rápido, né? No time como um todo. E eu acho que falta, enfim... Qualidade para ter que trabalhar a bola, para ter que segurar mais a bola no passe. E dupla de zaga. Também. Aliás, os dois zagueiros têm que ver aí alguma coisa que pode ser feito, porque Leandro Eusébio e Gum juntos não tem a menor condição. Eu acho que o Fluminense precisa de um zagueiro para jogar ao lado do Gum. Porque o Gum é bom. Agora, eu não sei por que alguém não senta com o próprio Edinho e fala: Edinho, você quer ser titular da equipe? Quero. Então você é um ótimo zagueiro. Ah, mas eu quero ser volante. Olha, volante não dá. Você é um ótimo zagueiro. Vamos tentar você como zagueiro. E se você faz isso, entendeu? O Edinho é um ótimo zagueiro ao lado do Gum. Ele deu conta do recado? Deu conta. Eu achei que ele deu conta agora. No jogo de ontem? Não no jogo de ontem. Em outras partidas. Ele como zagueiro. De repente o Abel vai fazer isso, porque o Abel gosta dele, né? É verdade. Aliás, o Abel vai tentar fazer isso e o Abel vai tentar contratar o Magrão, né? Isso aí são coisas de Abel Braga. Não sei se realmente esse Magrão tá jogando isso tudo que possa vir ajudar. O Magrão nunca jogou isso tudo, né? É verdade. Agora, o próprio Vinícius fez essa pergunta, eu gostaria até de responder. Manda. Porque homem, assim, de referência, o Fluminense tem pelo menos 4. Fred, Conca, o Deco e também, assim, um pouco o Rafael Moura. Né, que já começou a ter que despertar aí um pouco de preocupação nos seus adversários. Agora, foi como o próprio Diniz falou, o Fluminense precisa de um jogador rápido, não tem. E juntar Rafael Moura com Fred não dá. É como se fosse você juntar Alexandre e Alto no Vasco. Sim. Não dá. Tem coisas que não funcionam. Isso não funciona. Porque são dois jogadores que ocupam a mesma posição dentro do campo. E ficam jogando com 9 o time, quando tá com a posse de bola. Porque um, pelo menos, tem que buscar bola. Sim. Pra ter que tentar algum drible, alguma coisa. E o Fluminense não tem. Até pra confundir a marcação também do adversário, quem né? é que faz isso? Quem é? É o Conca. É verdade. É lógico. Agora, vocês falaram, tocou no assunto aí do Abel, né? Foi a despedida desse jogo do Fluminense Atlético Goianiense, foi a despedida do Anderson Moreira. Olha, o Anderson Moreira até que fez uma campanhazinha interessante, né? Lógico. Vai deixar saudade? Olha, saudade não, mas ele vai deixar como missão cumprida. Aquilo que foi pedido a ele, ele cumpriu e desempenhou muito bem. Foi até melhor do que se imaginava, né? Inclusive, conseguiu classificar o time para umas oitavas de final de Libertadores. No limite, por sinal. No limite, mas conseguiu, né? Porque, aliás, sem ser no limite, era muito difícil, né? A situação do Fluminense era complicadíssima, né? E, enfim, conseguiu vitórias sensacionais, né? Conseguiu... O Argentino Júnior, por exemplo. O Argentino Júnior. O jogo do América do México era o Muricy, né? Ainda, acho que era. Ainda era o Muricy. Ainda era o Muricy. Mas, enfim, conseguiu vitórias importantes, entendeu? O 3-1 em cima do Libertad também, né? Foi um jogo muito bom. Então, o Anderson Moreira, pra mim, missão mais do que cumprida. Mas a grande Só a eliminação da Libertadores é que realmente complicou. Mas a grande questão lá do Fluminense, para você conseguir feitos mais históricos e pensar em coisas mais além do que Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, que são realmente taças importantíssimas para um clube, mas se ele quer ser campeão de Libertadores, campeão mundial, o Fluminense, principalmente, ele tem que se profissionalizar. Concordo. Ele tem que esquecer esse negócio que quem é que manda lá é o patrocinador do Fluminense ou então o Fred. Tem que esquecer isso. O Fluminense é muito maior do que isso. O Fluminense tem que escolher. Quem manda no clube? O Fluminense ou o patrocinador? Ou o Fred. Ou o Fred. Entendeu? Tem que escolher. Porque os três mandando é muito cacique para pouco índio. É verdade. Agora, a vitória sobre o Atlético Goianiense dá mais tranquilidade para a chegada do Abel? Agora o Abel vai ter um pouco mais de tempo para ter que trabalhar o time. E vale lembrar que se o Fred foi convocado, também tem aquela possibilidade dele jogar uma Copa América. Por que não? E aí, quem é que vai entrar nesse lugar do Fred? Vai ser quem? Rafael Moura? E quem é que substitui esse Rafael Moura? Quem vai ser o Araújo? Matheus Carvalho? Aí a gente volta àquilo que eu estou falando o tempo inteiro aqui na mesa hoje.
e a base do Fluminense vai deixar de qualquer maneira, está queimando Ricardo Berna, Rafael e o Diego Cavalieri sem nenhuma necessidade. Verdade. E tem esse menino chamado Guilherme, que tem 19 anos de idade, que fez uma ótima Copa São Paulo de Júniors. 19 anos, por que não usá-lo? Mariano, grande jogador, tá tendo problema lá na lateral esquerda, puxa alguém da base, bota pra jogar. Zagueiro, tem problema? Você pode ter o Gum e traz mais um, ou então deixa o Edinho, entendeu? Volantes, você usa mais esse Diogo, por que não usar o Diogo, que é um bom jogador? Meia, o Conca, o Deco, que às vezes podem estar machucados, por que não fazer isso? Concordo. E essa contratação que está para vir, o time do Fluminense estaria interessado no Jorge Henrique, atacante do Corinthians. Eu nunca vi esse futebol todo nele não. Nem na época do Botafogo. Eu acho ele fraco. Fraco não, médio. Mas, como diria Luiz Roberto da Globo, ele gosta de ajudar demais a arbitragem, se jogando toda hora, entendeu? O Jorge Henrique iria fazer essa função de quem? Não sei, talvez segundo atacante? Tá, mas... Ou terceiro até. Já tem o Araújo? Araújo tá para ir embora. Tá, e o Jorge Henrique... Tem o Rodriguinho. Que não é grande coisa, vamos falar a verdade. Mas fica difícil, né? Esse segundo atacante do Fluminense tá difícil, né? Tá atravessado. E eu digo um quarto pra ele, que pode ser o próprio Matheus Carvalho. Lógico. Ao invés de contratar um jogador caro e não vai sair barato, esse Jorge Henrique, ao invés de ficar segurando o Araújo, que já demonstrou que quer ir embora, e o Rodriguinho, que é um ótimo jogador de segundo tempo, coloca esse Matheus Matheus Carvalho. Que é um ótimo Carvalho. jogador quando vê uma camisa rubro-negra pela frente, né? É verdade. E outra coisa que eu vou dizer, no ano passado, aliás, em 2009, foi assim. O Fluminense descobriu o Maicon dessa maneira. Tinha o Fred, que é um jogador que era de referência, e o Maicon fazia muito bem esse papel, que depois foi o Alan. De voltar para buscar o jogo. Agora, vale lembrar que esse Matheus Carvalho, daqui a pouco ele tá indo embora, né? Infelizmente. Verdade. Bom, o giro do Fluminense também está indo embora, só que ainda tem tempo para o recado final de nossos comentaristas. Fernando Diniz. Bom, o meu recado final vai para a diretoria do Fluminense, que, olha, realmente concordo com o Fernando, né? Tem que usar mais essa base aí do Fluminense, que é boa, hein? É boa, o Fluminense chegou às quartas de final, né, da Copa São Paulo, e o Fluminense tem muitos bons jogadores que precisam já ser usados no time titular até. Enquanto é tempo, Fernando Quaresma, seu recado final. E o meu recado fica para o Deco, se ele jogar dessa mesma maneira alguns jogos, ajudando o Conca, com certeza o Fluminense vai conseguir sair com mais vitórias. No meu recado final também segue um pouco o que o Fernando Diniz disse. Olha, vamos parar de contratar jogador pelo nome, hein? Esse negócio não dá muito certo não, hein? A gente sabe, em outras oportunidades, o Fluminense fez isso, montou uma seleção por ano e o resultado não foi dos mais agradáveis. O Dunga, né? No ano passado, né? Lá pela seleção que verdade. disse que jogador tinha que ter currículo, né? E olha só onde é que chegou a nossa seleção. Exatamente. Aliás, o Fluminense montava uma seleção a cada 6 meses, né? É verdade. O Debate Bola 4 Linhas tem o apoio da Faculdade Unicarioca, Unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meyer, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de 3 Rios. Unicarioca, formação de verdade. Acesse o blog 4 Linhas, www.radio4linhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, www.radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.